A aula de hoje é sobre convecção de calor, de uma maneira geral, e a gente vai focar em escoamentos internos. Eu vou fazer, inclusive, um semi-tutorial, vou resolver um exercício do próprio livro-texto, mas, assim, vou resolver do jeito que ele propõe no livro-texto, mas também vou resolver de um outro jeito, para mostrar um pouco as diferenças de metodologias e as respectivas diferenças nos resultados que a gente alcança. Então, convecção de calor e escoamentos internos, certo? Aí na próxima aula. Eu vou começar com uma questão, na verdade, colocar uma questão e procurar explicar alguns fenômenos para vocês, como essa daqui, Por que algumas aves parecem voar sem bater asas, Isso aqui tem a ver com, obviamente, vocês já sabem, tem a ver com correntes convectivas. No caso de uma cadeia de montanhas como essa, você pode ter simplesmente esse efeito aqui, Você tem a montanha, o vento chegando aqui, Então aqui na beirada da montanha você tem uma corrente ascendente. Então nesse caso, por exemplo, o pássaro ali voa, ele tá caindo, como a gente diz aqui em São Carlos, ele está caindo para baixo, mas a corrente de ar está subindo para cima, então ele acaba ficando estável, Então esse é um efeito, tem vários outros efeitos, eu quero falar um pouco das correntes térmicas. Minha ideia sempre é dar a teoria com vocês, Então o que vocês estão vendo em termos de teoria é perfeitamente funcional do ponto de vista de engenharia, quer dizer, vocês podem dimensionar aquele aparelho de ar-condicionado, todo o dimensionamento de engenharia, vocês vão fazer com essa teoria também. Só que eu procuro, como estratégia até, de ensino, associar isso a coisas do nosso cotidiano, a dúvidas que a gente possa ter. Então eu vou falar dessas aves, como elas voam, vou falar de nuvens, por que as nuvens são como elas são, por que elas param onde elas param. Talvez alguns de vocês vão trabalhar nessa área de meteorologia e tal, mas é mais para motivar mesmo em cima da teoria que eu estou passando, para mostrar que essa teoria é totalmente funcional, tanto na parte hard da engenharia, no caso de vocês, por exemplo, projeto de sistemas de arrefecimento de eletrônicas, que não desperta, vamos dizer assim, interesse do público em geral, público, o grande público mesmo, mas é muito importante. Mas também tem essas aplicações que eu quero elaborar com vocês. A gente viu 3 maneiras de transferência de calor. A primeira delas é condução, que envolve a lei de Fourier e que envolve, na verdade, a movimentação, a propagação da agitação molecular através de um meio sólido. Meio sólido, ou seja, essas moléculas, essas partículas aqui, elas não estão livres para sair passeando como se fosse num fluido, mas elas podem vibrar. Deixa eu até voltar na simulação, esse início, tá vendo? Que o corpo quente começa a excitar essas partículas e essa agitação vai se propagando para as suas vizinhas de tal maneira que o calor se propaga, do mais quente para o mais frio. O motor da transferência de calor é sempre uma diferença de temperatura. O outro método, a outra forma de convecção, então ele realmente envolve a movimentação macroscópica de partículas. Então, esse meio que está aqui, contrariamente à condução, esse meio que está aqui, supostamente é um meio fluido, quer dizer, ele pode escoar. As partículas, apesar de eu ter desenhado um pacote aqui que não está escoando de forma coerente, esse material que está aqui no meio, ele pode se intermisturar, vamos dizer assim, diferentemente do meio de condução, que seria um meio sólido. É importante lembrar que é possível ter condução também no meio fluido, certo? Não é possível ter convecção no meio sólido, porque não é possível ter esse tipo de movimentação no meio sólido, mas é possível ter convecção no meio fluido. É um fenômeno um pouco intenso no meio fluido, porque as distâncias entre as partículas são muito grandes no meio fluido. Se for um gás, por exemplo, e essa minha canetinha aqui for uma partícula, a mais próxima, que seria uma outra canetinha desse tamanho aqui, estaria lá no centro, lá na catedral, por exemplo. Então, até a probabilidade delas se encontrarem é bastante baixa, porém, como existe um número muito grande, elas acabam se encontrando.
Tá? Então, convecção envolve movimentação de fluidos, obviamente não é possível, então, ter convecção no vácuo, né? A gente viu o exemplo daquelas aletas de resfriamento da estação espacial, e é justamente essa terceira lei aqui, ou a terceira forma de propagação de calor, né, associada à lei de Stefan Boltzmann, e aí eu coloquei até uma anteninha aqui, uma transmissora, uma receptora, porque realmente é um problema de antenas, né, transmissão de ondas eletromagnéticas, então elas podem atravessar no vácuo, né, atravessar o vácuo, e isso tem um efeito, eu vou falar hoje também, tem um efeito muito importante na nossa atmosfera. Eu tenho certeza que vocês já viram falar da camada de ozônio e tal. Na verdade, a camada de ozônio não é uma camada, né? ou é uma camada, mas é grande pra caramba, né? É uma coisa fininha assim. E a interação dessa onda eletromagnética com o ozônio é que causa fenômenos interessantes por exemplo, na distribuição de temperaturas ao longo da atmosfera. Eu vou falar disso hoje para vocês. Tá? Então, são as três formas de transferência de calor. A gente já viu condução, estamos vendo convecção. Hoje a gente vai ver convecção e escoamentos internos. Próxima aula, escoamentos externos. E a última aula, uma aula sobre radiação térmica. Tá? Vou explicar, por exemplo, o que forma sereno. Né? A mãe da gente, a gente ia brigar. Eu era moleque aqui em São Carlos, né? Gostava de brincar na rua mesmo, de noite, né? Então, eu boto o chapéu, o bonezinho lá para não pegar sereno na cabeça, né? Por que forma sereno? Tem a ver com radiação térmica, né? Às vezes está calor, a temperatura do ar é alta, né? Sei lá, 25 graus, e no entanto, as superfícies, principalmente uma superfície metálica, está uma temperatura mais baixa que a temperatura ambiente, né? Ela está emitindo energia como radiação. Então, o ambiente está a 25, mas se você põe a mão em cima de uma superfície metálica, por exemplo, ela pode estar a 20. Mas o que mantém essa diferença de temperatura? Porque se o metal está a 20, digamos, o capô de um carro, né? Se o capô de um carro está a 20 e o ambiente está a 25, é natural que flua calor do 25 para o 20 e as temperaturas se equalizem. Mas não, alguma coisa mantém esse ΔT, tá? Que é justamente a radiação térmica. Eu vou falar na última aula do curso. Tá? Então, focando agora em convecção, a aula de hoje é sobre convecção, né? Existem duas formas de convecção, sempre envolve movimentação de fluidos, como eu falei para vocês, né? Mas essa movimentação pode ser natural, ou seja, pode ser induzida pela própria transferência de calor, ou pode ser forçada, né? Como é o caso aqui, por exemplo, um ventilador como esse que a gente tem aqui no teto, né? Ele induz um escoamento, né? A ideia aqui, essa pontilhada, né? É como se fosse um escoamento toroidal aqui, ó, tá vendo? Então ele cria um vórtice, né? Nessa seção da sala aqui é um vórtice, né? Então o fluido fica circulando aqui. Agora vocês têm que imaginar isso aí com simetria de rotação em torno desse eixo. Então é um vórtice toroidal, ou vulgo vórtice donut, sabe, uma rosquinha, né? Esse negócio ele está enrolado em si mesmo assim, né? É um vórtice toroidal e ele está girando, né, dentro de si mesmo. Então o ventilador causa esse tipo de escoamento. Então a energia para manter esse escoamento vem aqui dos fios elétricos, né? E o que acontece do ponto de vista térmico? Suponha que você tenha o forro aqui está aquecido, porque você tem um telhado aqui em cima, está recebendo o sol, então de alguma maneira o forro aqui está aquecido. Certo? Então, na verdade, você tem ar passando aqui, roubando calor, resfriando o teto, digamos, né, e transferindo esse calor para o piso, por exemplo, né? Se o teto aqui está, digamos, a 35, aqui é térreo, né? Então, mas se fosse no de cima, esse forro aqui é de PVC. Então, seria possível pôr a mão, né, no andar de cima, que aí acima dele está o telhado, você põe a mão, realmente está quente, uns 35 graus. Tá? E o piso não, o piso está bem mais frio. Então você tem um mecanismo de transferência de calor que é sustentado pelo escoamento, né? Exatamente aquela figurinha que eu mostrei lá aqui, ó, né? Então quem está criando tentei desenhar um vórtice toroidal mais ou menos, né? Então quem está criando essa movimentação, no caso aqui não está especificado, mas se for uma fonte externa de energia, como é o caso aqui do ventilador, então a gente chama de convecção forçada, né? Então é induzido por forças externas.
Contrariamente, então, uma convecção não forçada, ou o que a gente chama de convecção natural, tá? Ela é induzida pelo próprio fenômeno de transferência de calor. Por exemplo, da seguinte maneira. Então, imagina o piso aqui, o solo. Imagina agora, como tem o sol aqui, né? Imagina o solo mesmo, uma plantação de cana, por exemplo, sei lá. Né? Então, o que acontece? Toda essa energia solar incide sobre o solo, ela atravessa aqui a atmosfera, na verdade ela interage com a atmosfera, mas, digamos, o que está chegando aqui na superfície, né, é o que estou considerando. Então, o que acontece? Essa energia solar é absorvida pela superfície, né, e aí a temperatura aumenta. Aumentando a temperatura, o que acontece? Aqui eu tentei selecionar uma espécie de um enxame de partículas ali, um conjunto de partículas. Se aumenta a temperatura, o que acontece? Ela expande, né? Um gás, quando aumenta a temperatura, ele expande. Então, expandindo, né, e havendo ao lado aqui parcelas de ar que não estão expandidas, então você tem uma diferença de densidade, portanto, uma diferença de empuxo. A ideia aqui é o seguinte, que não ia ser possível desenhar dessa maneira, mas imagine que todo o ar aqui está nessa temperatura correspondente a esse espaçamento molecular. Tá? Então, continua. Aqui está cheio de moléculas, né, com esse espaçamento. Né? Só que essas aqui, em particular, por algum motivo, elas entraram em contato aqui com o solo, se aqueceram e elas se expandiram. Então, a densidade aqui dentro dessa esfera, né, é menor do que a densidade aqui fora. O que acontece? Força de empuxo. Então, essa transferência de calor aqui do solo para a atmosfera, tá, aquece a camada imediatamente acima do solo, aí essa camada imediatamente acima expande. Expandindo, ela fica mais leve, ficando mais leve, aparece uma força de empuxo. Fala. É esse princípio do balão também. Exatamente, balão de ar quente é exatamente esse princípio. Por isso que o que acontece com o balão, por que de vez em quando o cara tem que dar um jato de gás ali para queimar? Porque ele vai perdendo calor através da interface do balão, esse ar quente dentro do balão acaba perdendo calor, vai se resfriando. Inclusive, você procura construir ali o tecido, né, o material isolante térmico, para perder o mínimo possível de calor. Então, quando ele perde calor, ele murcha, vamos dizer assim, aí você tem que dar uma aquecida ali, para manter a diferença de temperatura. Então, é exatamente o mesmo fenômeno, muito bem lembrado. Né? Aí, força de empuxo, o que acontece? Aparece uma movimentação aqui. Né? Então, aparece, de fato, aquele vórtice toroidal que era mantido pelo ventilador de teto, agora não, agora ele surge naturalmente, né, são correntes convectivas. Então, inclusive tem algumas usinas solares experimentais, né, são feitas dessa maneira mesmo. Você pega uma grande área desértica em geral, né, cobre com um tecido, alguma coisa assim, né, e aí, o que seria essa parte pontilhada seria feita em tecido. Né? Aqui você corta e coloca um ventilador aqui, na verdade uma turbina eólica. Né? Então o sol atravessa o tecido, aquece, cria essa movimentação e daqui você pode tirar energia. Existem algumas usinas termossolares assim. É uma tecnologia antiga, eu acho que não pegou, porque quando eu falo antiga, assim, dos anos 80, né? Quando eu vi isso quando eu era aluno ainda. Né? Então, nunca soube de alguma usina, né, com essa tecnologia. Mas é possível. Né? Inclusive, você tem o efeito chaminé aqui, que eu vou explicar também, não hoje, mas na próxima aula. Mas então, havendo essa movimentação aqui, né, então você tem essas, o que a gente chama de térmicas, ou correntes térmicas. São correntes ascendentes. Não sei se acabou a força. Não, tá aqui. Correntes ascendentes. Né? E é exatamente isso que as aves aproveitam para voar. Né? Então, eu ia falar, né? Eu não queria falar urubu, né? Porque meio assim, se bem que ele é muito importante ecologicamente, então imagina o condor, né? Para ser mais poético. Né? Então, o condor, ele voa, né, aproveitando essas correntes térmicas. Então, ele identifica, ele tem, principalmente na ponta das asas, essas penas, assim, que são como os dedos, são sensores de velocidade do ar, né? Eles são, a eletrônica de voo dele está aqui na ponta, entre outros, está, né, na ponta das asas. Então ele sente, quando ele sente as correntes, estou tentando enquadrar aqui, quando ele sente as correntes ascendentes, então ele começa a voar, né, em círculo, ele vai
vai surfando, né? Só que é uma onda toroidal aqui, né? Então ele vai circulando, vai subindo, ganha altitude, e aí eventualmente ele voa, vai perdendo altitude e tal, aí acha outra corrente térmica, né? E voa. Então ele consegue ficar horas sem bater asa. É que nem planador, tem gente que voa de planador, né? Aliás, o antigo professor de Samavera, que se aposentou, né, voava de planador. Então ele falava desse assunto aqui de cátedra, né? Ele sabia muito bem, né? E é interessante ler sobre isso também, recordes, né? Qual é a maior distância que já se conseguiu voar com planador. Então, em geral, o pessoal aproveita essas cadeias de montanha, né, para pegar essa corrente ascendente formada na cadeia de montanha, mas aproveita as correntes térmicas também. Então, é possível você atravessar um deserto inteiro só. É que a gente não tem as penas na ponta da asa, né? Mas é possível você, então, ir de térmica em térmica fazendo isso, né? Então, você sobe, depois voa, vai perdendo altitude, aí procura outra térmica. Se der sorte de sempre achar uma térmica quando você está precisando, aí você consegue mais de 1.000 quilômetros. Tem gente que voa mais de 1.000 quilômetros. Tá? Bom, aproveitando que a gente está com essas coisas assim em tela, eu posso falar de nuvens também. Tá? Porque eu não sei se vocês perceberam, por que essa corrente ela está, digamos, como que limitada por essa linha pontilhada aqui? Porque nos slides anteriores, eu vou voltar alguns, a gente tinha o próprio teto da sala aqui limitando, né? E aqui eu desenho uma linha pontilhada, né, limitando. Então eu quero explicar isso, tem a ver com as nuvens, mas é meio natural eu falar o seguinte para vocês. Na medida que o ar está subindo, ele vai também se resfriando, né? Então se ele resfria, ele volta a ter a mesma densidade, não tem por que ele continuar subindo, né? Iguala a densidade, então digamos, ele não consegue subir mais, então ele acaba espalhando para o lado aqui, né? Então, e o porquê dessa história dele quando sobe e resfria, que eu quero explicar um pouquinho, porque também isso só é verdade na troposfera, né? Na estratosfera é o contrário que acontece, quanto mais sobe, mais aquece. É isso que eu vou mostrar um pouquinho, já em preparação para a aula de radiação. Lembra, eu sempre falo, nesse curso não é possível ser linear, assim, tudo que eu falo hoje eu já dei as bases antes, eu tenho que meio que pegar no tranco com vocês, né? Então não tem muito problema. Então, eu vou falar de radiação exatamente agora para explicar por que acima de um certo nível a temperatura aumenta conforme você sobe na atmosfera. Mas, digamos, por enquanto, basta dizer que, né, o ar se resfriando, então ele não sobe mais, a densidade, né, a densidade dele volta a ficar alta, como está aqui, tá? E isso é exatamente o que explica, né, essa perda de calor, explica a formação e principalmente das nuvens, né? A formação e o posicionamento das nuvens. Eu não sei se vocês já repararam, mas, primeiro, a nuvem forma por quê? Toda essa umidade que está aqui, e essa umidade é vapor d'água, né? Vapor d'água a gente não enxerga, certo? Quando a gente vê o vapor d'água, não é vapor d'água, ou é vapor d'água líquida, né? Ou seja, são microgotas de água líquida. Então, quando a gente acorda de manhã e vê aquela neblina, se você olhar no microscópio, são microgotas de água, água líquida. Então, água, micro no sentido micrômetro de diâmetro, tá? Então, do tamanho de bactéria, por exemplo, né? Então, a água se resfriando, o vapor da água se resfriando, ele condensa, forma essas gotas aqui, certo? E essas gotas são as nuvens, é isso que eu quis dizer, tá? Então, a formação de nuvens tem a ver com o resfriamento do ar, tá? E o posicionamento, não sei se vocês já repararam, que as nuvens realmente elas ficam em posições bem coerentes, assim, né? Às vezes quando você vai aterrissar no aeroporto, você vê, poxa, tem uma camada de nuvem muito bem definida, parece que passaram, né, um raio laser ali e pá, alinhou todo mundo, né? Então esse alinhamento tem a ver com as camadas da atmosfera e as transições. A atmosfera não é um negócio homogêneo, ela varia bastante de densidade, tem camadas, né? Já estou mostrando aqui. Aliás, acho que vale a pena dar um zoom aqui, né? Deixa eu enquadrar legal. Por aqui assim. Então, aqui já estou colocando, né? Então, por exemplo, aqui é um gráfico de temperaturas em função da altitude. Então, o que a gente está variando aqui, não sei se não sei se vai acabar a força aqui, sei lá o que vai acontecer. A força está oscilando, então o meu laptop, vocês estão vendo piscar, o meu laptop ele entra e sai do modo bateria aqui, né? Então espero que a internet não caia. Mas continuando aqui, né?
Então, na troposfera, que é uma camada até uns 12 km de altura, mais ou menos, de fato a temperatura vai diminuindo, tá? Conforme você vai aumentando a altitude. Tá? É aqui que formam as nuvens. Eu quero falar de uma nuvem em particular, que é o cumulonimbus. Tá aqui, o pessoal que está no YouTube não deve estar me vendo, está escrito bem atrás do vídeo. Tá? Mas é o cumulonimbus, que é esse tipo de nuvem, e já derrubou avião, né? É muito bonito, é um fenômeno da natureza que é fantástico. Vou mostrar uma foto de um piloto que gosta de fotografar nuvens, eu sou fã dele, né? E ele tem fotos fantásticas de nuvens, né? Mas ela é terrível, né? Mas então, troposfera, e aqui então você tem uma camada chamada tropopausa, né? A temperatura permanece constante na tropopausa. Eu vou mostrar dois modelinhos e a gente vai meio que deduzir vai deduzir, né, esse perfil de temperaturas aqui. Na estratosfera, aqui mostrando quem voa onde, né? Então a aviação comercial voa aqui um pouco abaixo, né, perto da tropopausa, aqueles aviões de espionagem, né, que os americanos ficavam passando em cima de Cuba, passando em cima da União Soviética, né? Então voa no limite aqui da estratosfera, tá? Depois você tem a estratopausa, a mesosfera, tá? Mesopausa, e aí a termosfera, tá? E é aqui que o ônibus espacial voa, certo? Já adiantando um pouquinho, né, embora vá voltar, a história do ozônio está aqui na estratosfera, né? E o ozônio ele absorve radiação térmica. Exatamente por essa absorção é que a temperatura aumenta, né, conforme você sobe aqui na atmosfera. Tá? Mas então, eu vou falar rapidamente dessas coisas, e aí depois equações, e aí o tutorial. Né? Vai ser mais ou menos o nosso plano de voo, aproveitando aqui a motivação. Então, alguns modelos atmosféricos, vai aparecer aqui eu estou me referindo. Então, na troposfera. Tá? Então, na troposfera, isso daqui eu vou passar bem rápido, porque é pura termodinâmica, vocês já sabem. O objetivo é chegar nessas equações para depois eu justificar aqui esses perfis, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é começar da equação, digamos, de hidrostática da atmosfera, ou seja, a pressão tem a ver com a altura da coluna de líquido. Se você está a 10 metros de profundidade no mar, né, você está experimentando uma pressão adicional de uma atmosfera. Grosso modo, falei que ia acabar a força. Ixi. Grosso modo, nossa... Tomara que não seja poltergeist, né? Porque o negócio aqui está meio duro. Aqui. Será que não é melhor a gente deixar a luz apagada e abrir a janela? Para não ficar piscando? O estado do ar está constante, né? O ar está constante, eu acho que é só essa... apaga, por favor, apague a luz, só que tem que ser lá no fundo. Eu acho que é só a luz que está... E o ar não está piscando, não tem problema, né? Eu acho que é só a rede de iluminação. Não, para vocês poderem enxergar, tá certo? Deixa eu só, desculpa a pausa aqui, eu só vou ver se a internet está funcionando bem. Então acho que é realmente só a linha de alimentação aqui. Marco, talvez fique um pouco difícil de ver os lados dele. Tenta ver aqui atrás, deixa aqui um pouco fechado. Vamos lá, vamos acertando. Ainda bem que não é o contrário, ainda bem que projetor. Eu acho que é só... Deve ter alguma lâmpada em curto aí no circuito de iluminação, né? Então está. Ok. Então vamos lá. Eu percebo que está piscando um pouquinho. Na minha tela pisca um pouquinho, que significa que está flutuando a tensão lá, né? Ou aqui, na verdade. Bom, eu vou retomar, né? Essa equação, a equação hidrostática, né? A pressão é ρgh, certo? Então dp, né? ρgdh. A questão é como é que ρ varia com a altura. Tá? Então, assumindo que isso aqui é um gás perfeito, tá? Então dividindo pela equação dos gases perfeitos, então eu consigo cancelar o ρ, na verdade, dessa equação, e relacionar, porque eu quero sempre relacionar a temperatura, para explicar esse fenômeno para vocês. Tá? E isso aqui é empírico, né? Então definindo como o gradiente térmico na troposfera, como a gente chama de gradiente térmico, mas em inglês o pessoal usa o termo lapse rate, né?
Então, definindo como alfa esse gradiente térmico aqui, tá? Então, e substituindo, né? Então, alfa dH igual a dt, então eu consigo escrever dH em função de dt. Está aqui, aí integro, certo? Por exemplo, entre uma pressão P1 na superfície e uma pressão P numa altura genérica, né? E a mesma coisa aqui, né? T1 seria a temperatura na superfície e T uma temperatura genérica numa certa altitude. Eu tenho essa expressão aqui. Tranquilo, né? Então, a lei dos gases e P igual a ρGH, né? Então, não tem nada, tem uma matemática que parece assim, mas não é nada. E ainda mudando aqui, reescrevendo para, por exemplo, a densidade, né? Então, colocando a densidade, eu consigo relacionar porque aqui eu relacionei a pressão e a temperatura. Então, usando a lei dos gases, eu consigo relacionar a densidade e a temperatura. A densidade é importante porque eu tenho que falar de empuxo já. Então, esse é o modelo atmosférico para a troposfera. Então, não é nada, é muito simples mesmo. Tá? A única coisa que ficou, parece obscura é esse gradiente aqui, né? Eu não consigo deduzi-lo para vocês, mas tudo bem, encare como sendo um coeficiente empírico, porque a gente sabe que varia linearmente. Tá, digamos assim. Okay? Um outro modelo agora para temperatura constante, né? Tanto para tropopausa como para mesopausa. Né? Aqui eu escrevi errado. Então, partimos da mesma equação. Tá? A diferença agora é que a temperatura é constante aqui. Então, tudo bem, eu posso integrar direto, e a temperatura, como a gente diz aqui em São Carlos, sai para fora da integral, né? E aqui eu já tenho a altura direto. Né? Então, tenho duas expressões para pressão e para densidade, já direto em função da altura. E, voltando, se eu quiser relacionar isso a H, a altura H, eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui, que é em função da definição de alfa. Não tem problema, é só manipulação. O fato é que essas equações que estão em alaranjado, né, eu posso usar para construir... Opa, acho que eu mudei a ordem aqui, peraí. Só um minutinho, mais uma zebrinha aqui. Eu mudei sem querer. Não adianta, eu estou sempre fazendo mudanças, né? Então, eu introduzi um slide na posição errada. Desculpa aqui. Desculpa a nossa falha. Okay? Então, a gente tem os modelos, tanto para tropopausa e mesopausa, quer dizer, temperatura constante. Então, por isso que eu consegui tirar da integral aqui. E temos um modelo aqui para a troposfera. Tá? A gente consegue fazer esse tipo de gráfico. Né? Então, usando aqui a altura como coordenada, primeiro a temperatura, né? Na troposfera ela varia linearmente, essa inclinação aqui é aquele coeficiente alfa, certo? E aí depois, não sei se vocês perceberam, na verdade eu estou plotando um gráfico só até digamos aqui a estratosfera, né? Tá vendo? Até uma certa altura aqui no fim da tropopausa. Né? Não sei se dá para ver, aqui tem um pontilhado que vem até aqui. Então esse ponto aqui que eu estou com o mouse seria o fim da tropopausa. Né? Porque esses modelos só se aplicam para essa região. Então, sobe linearmente, cai linearmente, né? Depois fica constante. E é justamente aqui, nessa região, nesse limite nessa interface, é que as nuvens se instalam. Depois a gente vai mostrar direitinho. Tá? E aí, usando aqueles outros gráficos, ou aqueles outros modelos, aqui embaixo, para a região de temperatura variável, na estratosfera, então você tem aqui, né, uma curva que é, digamos, mais intensa que a linear, para a queda da pressão, depois, diferentemente, porque aqui vai ser ρGH, né, então, isso. E a mesma coisa para, ρ está aqui, pressão está aqui, me confundi todo, certo? Perfeito, isso aqui então, para mostrar para vocês, né, o quão simples é esse tipo de análise. Né? É um pouquinho mais complicado, e eu não consigo desenvolver isso hoje, seria como é que a temperatura varia aqui na estratosfera. Porque eu teria que falar de radiação em meio participativo. Né? Então eu não vou fazer o equacionamento agora, que eu não tenho as equações, ainda não dei para vocês, mas eu posso perfeitamente explicar o fenômeno, porque realmente é bastante simples. Aqui você tem o ozônio, a radiação está chegando aqui e esse meio não é transparente à radiação.
né? Ele é participativo. Então, significa que a radiação atravessando aqui, ela vai, de certa forma, acho que o próximo slide está melhor, tá vendo? Na medida em que a radiação solar atravessa, agora nesse slide eu estou na estratosfera, tá? Certo? Então, na medida que a radiação atravessa, ele vai interagindo com partículas aqui e vai roubando um pouco da energia. Vai roubando um pouco da energia, né? E é mais ou menos, né, como um Sankey aqui, né? Você tem uma certa quantidade de energia chegando aqui no topo da estratosfera, né? Aí, conforme você vai caminhando, você que eu digo a radiação, né? Está havendo essa absorção, você tem um certo ΔT. Um certo ΔT, né? Como se fosse um diagrama de Sankey, de tal maneira que o que chega lá embaixo é bastante reduzido. Tá? Na verdade, o que chega na superfície, grosso modo, a gente sabe que é 70% do que incidiu lá em cima. Né? Só um parênteses, esse aumento de temperatura não tem a ver tem a ver com outros fenômenos. Né? A aurora boreal, por exemplo. Né? Mas aqui o que chega na superfície é algo como 70% da radiação, ou o que a gente chama de constante solar. Constante solar aqui em cima é algo como 1.300 watts por metro quadrado, né? E no topo aqui, aí depende muito da latitude também e tal, né? Porque esse metro quadrado ele está inclinando em relação à propagação do Sol, então você tem que projetar, né? Mas grosso modo isso aqui pode cair abaixo de 500 watts por metro quadrado, né? Depende um pouco da latitude. Tá? Então você vai perdendo energia, porque é radiação em meio participativo, né? E essa perda de energia, então, acaba provocando esse ΔT, que no fundo é esse ΔT aqui. Como eu disse, eu não consigo equacionar isso hoje, porque eu não tenho as ferramentas, mas o fenômeno é perfeitamente compreensível, né? Compressível é um gás compressível, porque, inclusive, dá para imaginar, dá para fazer uma analogia, eu não sei se vocês já viram isso nas estradas, né? No Brasil, eu nunca vi isso no Brasil, mas onde eu morava, né? Isso aqui é nos Estados Unidos, eu morava perto de Genebra e perto dos Alpes ali, né? Então tinha muito disso, as estradas, e aí tinha essas rampas assim, cheias de caixa de... é uma caixa de brita, na verdade, as Runaway Truck Ramp, né? Ou a voie de tresse, em francês, que se falava, voie de tresse. Então, se você perder os freios aqui, o que você faz? Você joga aqui. A ideia é que né, toda a energia cinética seja dissipada nessa caixa de brita. Em corrida de Fórmula 1 tem isso aí também, né? Então, a tal da caixa de brita para desacelerar. É exatamente a mesma coisa, né? Então, o ozônio aqui funciona como se fosse a caixa de brita, né? Então, e a radiação solar é o caminhão desembestado lá. Então, ele está dissipando energia na brita, né, que seria, na verdade, o ozônio. Daí a importância do ozônio, né? Não só em termos de dissipar energia, mas dissipar frequências é um problema de radiação. Então, dissipar frequências, principalmente frequências de ultravioleta, que são nocivas, né? Elas matam células, por exemplo, né? Então, o índice de UV que a gente fala. Então, a importância do ozônio em termos de dissipar, né, essa energia e, principalmente, dissipar energias em frequências que são nocivas à vida humana. Não só humana, na verdade, toda a vida na Terra, porque inclusive é o contrário. Às vezes vocês perguntam assim, peraí, quem veio antes, o ozônio ou a vida? Certo? Não sei se vocês estão entendendo, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Nesse caso tem uma resposta, porque é o seguinte, como tem o ozônio e o ozônio filtra o ultravioleta, então quem está embaixo da camada de ozônio não precisa desenvolver resistência ao ultravioleta. Então, todas as espécies evoluíram sem resistência ao ultravioleta, certo? Então, por isso que a gente é sensível, né? Inclusive, se você vê, por exemplo, o espectro de absorção da fotossíntese, de uma célula que faz fotossíntese, é exatamente em cima do espectro luminoso, de energia luminosa, que é a energia que chega aqui embaixo. Ué, por quê? Porque justamente era o que tinha para absorver, né? Então, sei lá, se alguém achar algum líquen, alguma microalga em Marte, por exemplo, né? Ou, por exemplo, mais exato, alguma espécie que faz alguma coisa parecida com fotossíntese em Marte, Marte não tem essa camada, inclusive não tem o campo magnético, né, para inclusive, filtrar a radiação, o tal do vento solar, né? Seja como for, essa espécie vai ter que ser resistente a esse tipo de radiação.
É exatamente como entrar no micro-ondas, né? Se a gente pudesse entrar no micro-ondas, né, era o que a gente estaria sentindo. Tá? Então, isso explica, né, esse ozônio, essa história da temperatura aumentar, tem tudo a ver com as condições para o desenvolvimento da vida, né, aqui na superfície. Então a vida evoluiu em função dessa estrutura aqui, que não é imutável, ela muda no tempo, né, mas justamente esse tempo é muito longo e as células têm como se adaptar. Então, assim, só resumindo, né, essa radiação em meio participativo, eu já estou meio que já aprontando, né, as condições para o assunto radiação, né. Então, quando a gente fala radiação em meio participativo, pensa na caixa de Brita lá. Quer dizer, a radiação está atravessando, né, a luz que está refletindo aqui na tela e está indo até os olhos de vocês não interage com o gás, com o ar que está aqui, né, preenchendo a sala. É totalmente transparente para o ar. Mas, se fosse um meio participativo, sim, aí é como se tivesse uma espécie de neblina aqui, né, e aí essa radiação estaria interagindo com a neblina, assim como o caminhão interage com a brita aqui e acaba perdendo energia. Tá? Então, assim, são nomes, mas o conceito é muito simples. Tá? E aí, então, tudo isso explica, né, as nuvens. Né? Então, esse aqui é aquele sujeito lá que posta essas fotos, é um piloto e ele tira fotos que eu acho maravilhosas. Né? Então, aqui para mostrar... naquela primeira camada de estratificação, são camadas de estratificação, porque aí, deixa eu só explicar também, eu não vou, meteorologia ou atmosférica, né, ou mecânica dos fluidos atmosférica é um assunto fascinante, fascinante, fascinante mesmo, né? Eu lembro que meu orientador, ele falou, não, você faz matérias que você não precisa para a sua tese, porque o que você vai precisar para a sua tese, você vai estudar de qualquer jeito. A primeira que eu peguei era meteorologia, né? E aí mistura termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos e explica os fenômenos que a gente vê, né? Então eu acho fascinante. Não é, por exemplo, aqui é só para mostrar, né, que as nuvens elas se posicionam em camadas de estratificação. A atmosfera ela tem camadas mesmo, com interfaces, com transições abruptas, não é um negócio que vai em degradê bonitinho assim, não, ele tem transições e degraus, né? Então as nuvens se posicionam nesses degraus, tá? Eventualmente você tem correntes convectivas que vão, né, furar essa camada e são capazes de depositar gases ou gotas de água, né, em camadas mais altas. Aqui tem outras camadas. E tem o tal do cumulonimbus, né, que é uma nuvem meio terrível, né? Então você vê, essa foto é fantástica, né? Você vê a primeira camada de estratificação aqui. Gostava que minha tela está piscando, não sei se vocês estão vendo piscar. Não, né? A minha pisca porque deve estar na mesma rede da iluminação, então parece que tem relâmpago aqui mesmo, sabe? Porque isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma corrente de convecção, né, muito forte. Então aqui dentro, deixa eu pegar até a canetinha, vale a pena desenhar, aqui você tem correntes muito fortes, pode chegar aqui a 100 km por hora ou até mais, certo? Então esse ar, e obviamente do lado externo não tem, né? Então esse ar, né, atritando, essas partículas, essas gotas de água atritando, são carregadas eletrostaticamente, né? Por isso, isso aqui, de tempos em tempos, tem descargas, né, relâmpagos mesmo, e por isso que ela está iluminada. A pessoa às vezes pergunta, mas como é que foi tirada essa foto aqui, né? Quer dizer, essa luz aqui, na verdade, é luz dos relâmpagos, das descargas que tem dentro dessa nuvem, né? Então é assim, você tem essa corrente térmica aqui dentro, ela vai até a tropopausa, aí ela não sobe mais, você vê que ela dá essa achatada aqui assim, né? E isso para aviação é terrível. Isso aqui deve estar aqui algo como 12 mil metros de altura, por exemplo, né? Oi. Dentro da cumulonimbus também forma granizo, exatamente. Exatamente, né? Então isso aqui é fatal para os aviões. Se o cara entrar nisso aqui, é que nem entrar numa... Primeiro que só de pegar essa corrente, né, é como entrar numa parede de tijolos, por exemplo. Aí você tem as descargas elétricas e frequentemente tem granizo, porque justamente, né, esse negócio sobe, chega aqui em cima, está a temperaturas fortemente negativas. E eu não sei, já que você está falando em granizo, né, por que tem granizo
Tem granizo muito pequenininho, que é do tamanho de um grão de arroz, por exemplo. Né? Tem granizo um pouco maior, que é do tamanho de um grão de feijão. E granizo do tamanho de bola de tênis, por exemplo. Né? Por que forma tamanhos diferentes de... Né? Na verdade é o seguinte, então vou aproveitar a sua pergunta. Né? Então o que acontece, se você tem uma partícula, vou até pegar uma outra cor aqui, pegar, sei lá, amarelinho aqui. Você tem uma partícula de água líquida, né? Então ela está subindo, está resfriando, eventualmente ela congela. Então aqui em cima você tem uma pedrinha de gelo. Né? Na medida em que isso aqui é gelo super pesado, né, em relação ao meio circundante, então ele cai, chove. Né? Então chove granizo. Aí, quando eu falo chove, chove lá embaixo, na superfície. Mas, eventualmente, as correntes são tão fortes que ele acaba sendo recapturado aqui e ele vai de novo. Então, cada vez que ele passa, ele vai acumulando gelo em volta. Então, tanto que se você pegar esse granizo grandão e cortar, ele parece uma cebolazinha, cheia de camadas assim, ó. E cada camada é uma passada que ele deu lá dentro. Por isso que tem condições que forma granizo. Não sei se é assim, estou fazendo assim, mas estou exagerando um pouco. Mas o tamanho de bola de tênis é relativamente comum. Né? Aí amassa carro, então é meio chato. Né? Aí granizo até o tamanho de feijão, um pouco maior, até não tem muito problema não. Assim, para colheita, né? Aí para agricultura é terrível, porque você tem a folha, aí cai um granizo ali, ele fura a folha, porque ele cai a alta velocidade. Né? Então, como eu disse para vocês, né, como explicar a formação do granizo? São essas correntes, aquela donut vortex, né, o vortex rosquinha, certo? Que tem a ver, inclusive, com a formação de granizo, na cumulonimbus. Então, assim, voltando à história da aviação, é terrível, mas eu vou até apagar essa bagunça toda, porque a foto é maravilhosa, né? Eu até fiz questão de dar o crédito para a pessoa, né, e deixar aqui, né, e se vocês gostarem disso para fundo de tela e tal, assim, é legal, né, mas nessa aula tem muito a ver, porque explica, né, é uma oportunidade para eu usar essa, nossa, impressionante, ele dá umas piscadas assim, juro para vocês que parece que está trovejando, eu vou pegar a câmera e filmar aqui para vocês, impressionante, né? Legal. Bom, feito isso, né, então acabei de pôr o cavalo de Troia dentro das muralhas de vocês aí, né? Então agora eu vou com as equações, agora os soldados vão sair do cavalo de Troia, né? E, entre aspas, muito entre aspas, fazer o estrago. Na verdade, as equações que eu vou mostrar para vocês já viram, né? Então não tem problema. Só vou passar bem rápido, porque obviamente vocês vão estudar depois para a prova, né, para mostrar que equações, a ideia aqui, de novo, não é seguir as equações, porque depois, quando eu for fazer a parte tutorial, eu vou fazer isso. Né? Mas eu vou passar as equações para vocês saberem do que eu estou falando, né? Então não é para acompanhar as equações, só para saber do que eu estou falando, tá? E aí eu vou chegar em algumas equações de trabalho, tá? Só para mostrar, mas todas elas vocês já viram. Eu estou falando, por exemplo, das equações, lembra, da teoria do tudo. As equações que eu digo que governam desde uma gota até a atmosfera em Júpiter. Então, as equações da teoria do tudo. Eu sempre falei assim, eu falo, olha, apesar da forma matemática, se quiser impressionar alguma pessoa, você põe uma equação desse tipo, eventualmente você passa por, né, ou pelo menos eu consigo passar por inteligente, quando eu falo, poxa, gradiente do divergente, não sei o quê. Né? Mas olha, na verdade é muito simples, conservação de massa, conservação de quantidade de movimentos e conservação de energia. A forma matemática é o menos importante. A forma matemática tem a ver com a operacionalização da equação para uma aplicação prática. Então, por exemplo, se eu vou resolver um problema que tem que fazer cálculo, quanto de área de aleta eu tenho que pôr em cima do meu processador? Né? Eu tenho que chegar num número. Né? E para isso, agora caiu a energia. Bom, tudo bem. Mas parece que... Deixa eu só ver se a internet caiu. Então, perdão, a internet está ok, então vamos lá. Aquela tempestade era real, viu? Mas vamos lá, então, as equações da teoria do tudo, né? E eu estou dizendo que a forma matemática é o menos importante, ela tem muito a ver com como a gente vai operacionalizar. Vocês vão ver, inclusive, no finzinho, que a gente vai fazer uma planilha e tal. Bom,
essas equações, então, a gente especializa para um problema de convecção, que é um problema de escoamento sobre uma superfície. Então, é como, por exemplo, aqui no ar-condicionado, que por sinal não caiu, né? Você vê que caiu a energia lá, o ar-condicionado continua funcionando. Tá? Então, o problema de escoamento com convecção é escoamento sobre uma superfície sólida, né? Como está aqui. Então, é o problema da placa plana, já mostrei para vocês. Esse slide é da aula sobre escoamento camada limite, sobre placas planas. Lembra? Eu tenho por exemplo, um fluxo de ar regular que está chegando aqui, tá? Incide numa placa sólida aqui, por exemplo, aí, né, você tem a formação desse perfil, porque as camadas mais próximas aqui da atmosfera, da placa, estão sendo desaceleradas, né, então forma esse perfil, e aí eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de camada limite fluidodinâmica. Tá? Mesma coisa para o perfil de temperaturas, eu tenho um perfil aqui em vermelho, né, e a camada limite térmica, camada limite térmica, certo? Então esse slide é da aula de escoamento sobre uma placa plana, né? Então a gente faz aquela especialização das equações da teoria do tudo, conservação de massa, quantidade de movimento e energia, ou seja, essas equações são exatamente essas equações especializadas para essa situação aqui, onde, por exemplo, eu não tenho nada na componente Z, certo? Onde está tudo em regime permanente e assim por diante. Tá? Então, isso a gente já viu. E vimos também, né, como resolvê-las. Então, pegando aqui algumas condições de contorno para resolver esse sistema de equações, isso que eu estou mostrando, eu já dei essa aula. Né? Então, partindo dessas condições de contorno, por exemplo, que a velocidade aqui, a velocidade do fluido sobre a placa é zero, então a condição de estagnação, tá? A temperatura do fluido é igual à temperatura da placa naquela posição, tá? E assim por diante, está tudo expresso matematicamente, tá? Aí foi a solução de Blasius que eu mostrei para vocês, uma solução semi-empírica, né? Então a gente faz uma matemática, lembra, tinha até um mandrake tirando um coelho de uma cartola, não sei o que é aquela manipulação matemática bastante elaborada, né, elegante por sinal, né, você chega numa equação ordinária para resolver aquele conjunto de equações diferenciais, certo? E aí, resolvendo isso numericamente, com as respectivas condições de contorno, a gente chega numa solução, né? Então, de novo, estou indo super rápido, porque eu já mostrei isso para vocês. Tá? Chega numa solução que depois pode ser alimentada na equação térmica, né? Na equação de balanço de energia. Eu esqueci de salientar um fato importante, que a equação de energia aparece desacoplada das duas outras equações. Então é possível resolver essas duas primeiro e depois, né, por exemplo, então calculo U e V, certo? Aí U e V entra como parâmetro conhecido a priori na última equação. Então essa última equação aqui é só uma equação em T, porque eu já resolvi U e V resolvendo as duas outras equações em cima aqui. Foi assim que foi feito. Então resolvemos, essa equação aqui condensa a equação em U e V, certo? Então resolve, e aí, pum, ela entra aqui embaixo na equação térmica. Esse F aqui é o F, né, dessa solução de Blasius aqui, que está tabelado aqui, certo? Resolvemos o perfil térmico. Perfeito. Feito isso, a gente chegou em alguns parâmetros, né? Eu quero calcular grandezas aqui exatamente na superfície, então eu vou olhar a função f na superfície. Então chegamos aqui, por exemplo, no fluxo, em função o fluxo na superfície e a tensão desses elementos na superfície. Com isso a gente define inclusive as duas camadas limites. A fluidodinâmica apareceu atrás do vídeo aqui, deixa eu mostrar para o pessoal que está. Deixa ela aqui assim, pronto. Então eu tenho uma equação para a camada limite fluidodinâmica e uma equação para a camada limite térmica. Tá? Então, passei super rápido porque a gente já viu isso. Perfeito. Agora sim, voltando à aula, né, estava só fazendo um memorial do que foi visto e do que é necessário para a gente prosseguir. Então vamos lá, obtenção do que eu estou chamando de coeficientes empíricos de convecção. Certo? A convecção de calor ocorre em função do escoamento de um fluido. Estou lendo aqui, né?
Portanto, pode ser descrito por equações de balanço de massa, quantidade de movimento e energia, coisa que a gente acabou de fazer por um caso específico, escoamento sobre uma placa plana. Então, ocorre que a gente sempre tem duas alternativas para resolver esse negócio, certo? Eu vou mostrar, inclusive, quando eu for resolver o exercício, eu vou fazer das duas maneiras diferentes, tá? Mas, seja como for, uma delas seria, digamos assim, resolver realmente as equações. Então eu pego as equações da teoria do tudo, especializo para o meu caso e, pumba, programo direto, sem muita preocupação, num método numérico, né, num computador. Só um parênteses, né? Aquela solução de Blasius que eu mostrei para vocês, vou voltar aqui, olha a data, né? Então isso aqui foi no começo do, digamos assim, quando ele fez isso, eu não sei exatamente a data que ele obteve essa, mas assim, com certeza antes do uso intensivo de computadores, certo? Então, foi um período em que não tinha computador, então o pessoal tinha que, de alguma forma, resolver sem computador, tá? Então, tem muita manipulação matemática e pouca manipulação numérica, manipulação no bom sentido da palavra, né? Por quê? Porque não tinha computador, né? O que você tinha para fazer conta era a regra de cálculo e aquelas tábuas de logaritmo, por exemplo, né? Então, isso é histórico, né? Hoje não, hoje a gente tem realmente possibilidade de pegar essas equações aqui, e jogar direto no computador. Claro, não é simples assim, mas aplicar um método numérico para resolver essa equação, né? Então, nós vamos fazer das duas maneiras. O que se fazia antes não tem computador, então eu vou, de alguma forma, criar um problema empírico equivalente, né? Então, como é que era feito? Isso também eu mostrei para você. De parte das equações, então vamos pelo caminho antigo, que vai persistir por muito tempo aí. Então, eu pego as equações e vou fazer uma adimensionalização dessas equações. De novo, eu já fiz isso também. Então, fazendo uma adimensionalização, então, por exemplo, criando uma variável adimensional x, vai ser igual a x sobre d, tá? E assim por diante para todas as outras, eu consigo reescrever as equações em variáveis adimensionais que são representadas por essa estrelinha aqui. Então, ρ estrela, né, é ρ dividido por um ρ zero aí de referência. Tá? E o que acontece? Aparecem aqueles números adimensionais. Euler, Reynolds, Prandtl na equação de energia, tá? Aqui Froude, por exemplo, nas equações, nas forças externas e assim por diante. Isso também eu já vi, por isso que eu estou indo rápido com vocês, né? Então aparecem esses números e eu estou destacando dois em particular, que vai ser importante para nós. O Reynolds, tá? Que é a relação de forças dinâmicas, forças de inércia, vamos dizer assim, por forças viscosas, e o número de Prandtl, de novo, nós já fizemos essa dedução, tá? E o número de Prandtl, que tem a ver só com propriedades termofluídicas. Então, o Reynolds caracteriza o escoamento, né? A fluidodinâmica do escoamento, e o número de Prandtl é como se fosse o ID, né? o RG da substância, tá? Então, ele é uma razão de propriedades termofísicas da substância. Então, Euler, por exemplo, aparece aqui multiplicando o gradiente de pressão, e o número de Froude aparece, que não está aberto aqui, né? Mas, por exemplo, se uma dessas forças externas for a gravidade, né, ou, genericamente, se ela pudesse ser representada por um campo de intensidade G0, tá? Então vai aparecer o número de Froude aqui, por exemplo. Pode ser uma força eletromagnética, o que for, tá ok? Então, o interessante aqui é que, na equação de energia, que é a que nos interessa, na aula de convecção de calor, aparecem esses dois números, Reynolds e Prandtl. Então, é de se esperar que as coisas dependam desses dois números aqui, e é assim que foi feito mesmo. Então, como eu estava dizendo, é possível você resolver diretamente aquelas equações por CFD, Computational Fluid Dynamics, certo? CFD é a sigla para isso, então tem... eu coloco essa figura para fazer a brincadeira, que é impossível não fazer a brincadeira, né? CFD, Color for Dummies, né? Então, assim, realmente CFD produz gráficos super coloridos, bonitos, e, né? É brincadeira, obviamente, né? Isso é muito sério, muito importante, e muito do avanço tecnológico tem a ver com a possibilidade de fazer CFD, e eu mesmo uso muito,
né? Mas é sempre bom dar uma brincadazinha para também baixar um pouco a bola. Mas então, CFD, né? Ou aquelas soluções numéricas que era o que o pessoal fazia antes de ter recurso computacional tão intenso, né? Então, essa daqui é uma que eu gosto de mostrar para vocês, porque é uma solução, para ser justo, eu preciso pôr a referência, porque realmente não é resultado meu. Então, é um problema de convecção natural de calor, né? Aqui você tem, embaixo dessa aleta aqui, provavelmente um chip, alguma coisa dissipando calor. Esse calor vai por condução através das aletas, tá? E aquece o ar aquecendo ele fica mais leve, ele sobe, exatamente, só faltou desenhar o urubuzinho voando aqui assim, né? Ou o condor, né? Falei que ia ser um condor voando aqui, tá? Ou a gente faz a abordagem empírica, que é o que eu vou fazer agora. Então agora sim é uma parte mais, né? Primeiro ponto para fazer a abordagem empírica é identificar ou lembrar que, digamos, eu tenho a minha placa plana está aqui, né? E eu tenho energia térmica fluindo, escoando ou indo, né, do fluido para o sólido aqui, tá? Na camada limite, eu tenho, na verdade, uma camada de estagnação, porque, né, o escoamento aqui é desacelerado próximo da região da placa. Isso aqui pode ter décimo de milímetro, na verdade, né? Não é grande assim. Seja como for, como é uma camada de estagnação, eu tenho condução. O grande problema da convecção é essa camadazinha de fluido, uma camada estagnada, e como ela está estagnada, então eu não tenho convecção, eu tenho só condução, né? E eu já falei para vocês que condução em fluido é um negócio complicado, porque as partículas são muito longe umas das outras, então para transmitir aquele movimento de vibração, como elas estão longe, esse negócio demora um pouco mais, tá? Então esse é o grande problema. E é justamente isso que limita. Então o que nós vamos fazer para chegar nos números adimensionais que modelam isso daqui é analisar um pouquinho essa lente que está aqui, né? Então a gente vai escrever algumas equações, na verdade um balanço de energia que chega por convecção até aqui e que sai por convecção para baixo aqui, né? Lembrando que essa camada não passa de milímetro, isso aqui normalmente, né? Então as equações são simples também, né? A gente tem um modelo empírico ali, tá? Eu já mostrei isso para vocês, o fluxo é um coeficiente empírico H, né? Vezes o ΔT, certo? E esse coeficiente empírico H, ele é definido, vamos dizer assim, para resolver o problema. Depois a gente vai e mede empiricamente esse H, né? Agora, por balanço de energia, eu sei que o que chega por convecção, por essa lei empírica aqui, é exatamente o que sai por condução, dentro daquela camadazinha. Isso aqui não é no sólido, tá? Isso aqui é condução naquela camadazinha, limite lá que eu falei que é, sei lá, décimo de milímetro. Então esse K aqui não é o K do sólido. Eu mesmo vivo errando, eu vivo pegando o K do alumínio e tal. Não, é o K do fluido, tá, ok? Então eu tenho a lei de Fourier para expressar a condução dentro da camada limite e eu tenho uma lei empírica, né, para expressar a condução. Então, fazendo o mesmo procedimento aqui de adimensionalização, definindo variáveis adimensionais, né, isso aqui acho que eu posso passar rapidinho. Aqui, por exemplo, só para mostrar um, né? Então, definindo esse T estrela como sendo a temperatura genérica T menos a temperatura na parede, dividido por T infinito aqui em cima, menos a T na parede. Aqui sim, esse TP é na superfície sólida, tá? Então, fazendo essa substituição aqui, quer dizer, escrevendo T em função de T estrela, está aqui dentro, e aí fazendo a derivada, tá? Substituindo depois aqui, eu tenho dt estrela dy, e aí eu uso essa relação para escrever em função de dy estrela, tá? E aí eu chego nesse número aqui, olha. dt estrela dy é h dividido por k sobre d, tá? E esse número aqui é um número adimensional que a gente vai batizar de número de Nusselt. Então, a gente tem três números adimensionais que muito provavelmente ou supostamente governam o fenômeno: Reynolds, Prandtl e Nusselt, tá? E a importância do Nusselt porque ele tem a ver exatamente, né, com aquela camadazinha de estratificação. Por isso que a gente fala tanto de camada limite. É um negócio que não vê, né?
mas desempenha um papel fundamental, porque ela justamente é o que atrapalha, né, bastante, inclusive, a convecção de calor, que é importante, né, para as nossas aplicações. Então, são os nossos 3 números importantes aqui. Nusselt, Reynolds e Prandtl. E o que a gente faz? Qual é a demarche do método empírico? É dizer que esses 3 números adimensionais estão relacionados por uma função f. Ou φ, esse f aqui não tem nada a ver com o f do Blasius e nem com o f do fator de atrito que vai aparecer daqui a pouquinho. Tá? É só uma função genérica. E aí tudo bem. Né? Na verdade eu posso chegar por esse resultado por outras maneiras, pelo teorema, chamado teorema de Buckingham-Peele, não sei se vocês já viram, em física 1, 2, 3, eu não sei qual, vocês veem esse teorema, que é um teorema dimensional. Então, por exemplo, se você força igual a massa vezes aceleração, vamos supor. Né? Então, força em newtons, e você não sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, como é que você faz? Você escreve, vou fazer aqui do lado, então você escreve que você não sabe essa lei, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Mas, quando eu digo que você não sabe, né? Então você pode propor força igual a massa elevado a um coeficiente alfa vezes a aceleração elevado a um coeficiente beta, certo? Você não sabe que é 1. Né? Então o que você faz? Você escreve equações dimensionais, Newton igual, né, a quilograma elevado a alfa vezes metro por segundo ao quadrado elevado a beta. Entende? Então, através de equações dimensionais, assim você determina alfa e beta. Né? Então, essa é uma outra maneira de chegar nesse mesmo resultado aqui, que Nusselt é uma função de Reynolds e Prandtl. E aí, tudo bem, como eu digo, você não resolveu o problema, você só transformou o problema. Porque o que eu faço agora? Agora, como eu não tenho computador, eu estou lá em 1940, então eu sou obrigado a fazer experimentação. Então, acabou, na verdade. Para nós, acabou a abordagem empírica. Né? Para nós, o Nusselt, que é a versão adimensional do coeficiente de convecção, né, eu vou medir empiricamente, sempre em função de Reynolds e Prandtl. Tá? É sempre assim. Né? No caso da placa plana, por exemplo, a gente já tem equações desse tipo aqui. Né? Então, por exemplo, posso até... Eu esqueci de mostrar esse dado aqui. Né? Então, na placa plana, por exemplo, eu tenho a região laminar, eventualmente isso fica turbulento, são regimes diferentes. É como aquelas camadas de estratificação das nuvens lá. Né? Então, eu tenho diferentes números de Nusselt para diferentes regiões da placa. Então, a região laminar tem uma convecção empírica, uma correlação empírica, que é essa 0, 3, 3, 2 e tal. Eu já vou mostrar no detalhe. E uma relação para a região turbulenta, por exemplo. Tá? Então agora, na verdade, a única equação que vocês têm que... Não é nem uma equação, é um princípio, né? Nusselt, que é o coeficiente de convecção, ou a convecção, pensa assim, a convecção é função do escoamento, Reynolds, e do fluido, Prandtl. Tá? É só isso. E aí, o que vem são funções empíricas, certo? Funções empíricas. Então, agora começaria um capítulo em que eu daria convecção empírica para placa plana, que são essas, para tubo quadrado, para tubo elíptico, para tubo com escoamento dentro do tubo, para tubo com escoamento fora do tubo e assim vai. Não vou ficar repetindo, porque se alguém for trabalhar com isso, é só ir nos manuais e buscar a respectiva correlação empírica. Eu vou dar uma, certo? Que é para escoamento em tubos, escoamentos internos, né, em tubos. Que é só para desenvolver o assunto com vocês. E esse é o exercício que eu vou resolver daqui a pouquinho. Então, o que eu tenho, na verdade, dá uma olhadinha aqui à esquerda. Né? Então, eu tenho, na verdade, um escoamento por dentro de um tubo, né? E de alguma forma ele está recebendo o calor do meio externo aqui, que não interessa como. Certo? Então, é exatamente assim que o pessoal faz. Faz os experimentos de laboratório, depois ajusta uma correlação empírica. Então já se sabe, por exemplo, se eu impuser um fluxo constante, aqui, para fluxo constante, por exemplo, o que a gente faz é enrola uma resistência elétrica do lado externo do tubo, por exemplo, né?
e aí eu controlo a potência dissipada pela resistência. E, né, tendo um isolamento térmico para garantir que toda a potência elétrica seja transferida, potência elétrica que vira potência térmica, seja transferida para o fluido, né, então põe isolamento externo. Então, nessa condição de fluxo constante, já se percebeu, já se viu, a correlação empírica é simples, Nusselt é igual a constante, né, para fluxo constante. Para temperatura constante, que eu posso fazer até controlando também a resistência, ou várias resistências, mas normalmente a gente coloca isso, por exemplo, um banho de água com gelo, né, misturar água líquida com gelo, certo? Aí a temperatura fica constante, próxima de zero. Zero se for a pressão atmosférica. Então eu mantenho a temperatura do lado externo e faço o experimento. De novo, eu vou ter uma correlação empírica desse tipo. Tá? A que eu vou dar para vocês é essa chamada de Dietz-Boelter. Por que ela é importante? Porque escoamento em tubo, né, nem que seja da nossa caixa d'água até a torneira, eu uso esse tipo de equação para calcular. Né? Então é chamada correlação empírica de Dietz-Boelter, certo? E essa é a correlação. Se a superfície interna for lisa, né, está aqui a correlação, 0,023, Reynolds a 4/5 vezes Prandtl elevado a n, que é 0,4 ou 0,3, dependendo se é um problema de aquecimento ou resfriamento. Tá? Por que tem essa forma? Que é uma função de Reynolds e Prandtl a gente sabe, que vem daquele desenvolvimento teórico que eu fiz com vocês. Agora, por que é 4/5 e 0,3 ou 0,4? Isso vem dos resultados empíricos. Tá? Isso não é questionável. Se for uma superfície rugosa, essa correlação se modifica ligeiramente, né? Aparece o F aqui, que é o fator de atrito, que é aquele fator da aula de escoamento em tubos. Lembra do fator que vem do diagrama de Moody, né? Que é esse gráfico aqui, e eu tinha dito, diferentes regiões desse gráfico têm correlações específicas. Então, por exemplo, a região laminar aqui, escoamento de Stokes, nessa região, F é 64 sobre Reynolds. Tá? E Colebrook-White para a região turbulento desenvolvida, seria essa região aqui. Tá? Uma correlação muito prática é a de Churchill, que eu dei aqui embaixo, né? Porque ela envolve tanto a parte laminar, quanto a transição, quanto a turbulenta. Frequentemente a gente tem problemas que a gente não sabe a priori em que região de escoamento está. Até não sei se... Tenho certeza que vocês vão se lembrar, porque eu brinquei, né? O Churchill me faz lembrar do Obelix. Né? Eu lembro que eu mostrei isso para vocês. Bom, feito. Chegamos aí, agora eu tenho ainda uns 40 minutos para resolver, então vai dar tempo perfeitamente. Tá? Então eu quero resolver um exercício com vocês de duas maneiras diferentes. Então esse é o 8.31 do livro texto. Tá? Eu vou resolver da forma como ele sugere e vou resolver de uma outra forma também para mostrar as diferenças de resultado final. Tá? Então vamos lá, qual que é a ideia? Né? A ideia é o seguinte, você tem ar aqui, eu vou ler o enunciado que acho que é mais fácil. Né? Para resfriar uma casa de verão, sem uso de um ar-condicionado, o ar é encaminhado, o ar ambiente, né? É encaminhado através de uma tubulação de plástico, aqui ele dá os dados da tubulação de plástico, e esse K é o K do plástico, tá? Uma tubulação submersa em um corpo d'água adjacente. A temperatura da água é normalmente 17 graus, e o coeficiente de convecção é mantido em 1.500 watts por metro quadrado Kelvin, na superfície externa. Se ar proveniente da casa entra no tubo a uma temperatura de 29 graus, e a uma vazão volumétrica de 0,025 metros cúbicos por segundo, qual a extensão L necessária para que a temperatura seja de 21? Entenderam? Nós tem ar saindo da casa a 29 graus e você quer resfriar ele a 21 para jogar de novo dentro da casa. Tá ok? O hospital-escola aqui, hospital-escola que tem na saída, né? É que ele está parado lá, não sei exatamente, mas o projeto térmico do hospital-escola é muito interessante, vale a pena eu gastar um minutinho para explicar. Ele tem um negócio muito parecido com isso. Como é que é lá? Não sei se vocês já foram. Digamos, aqui está o prédio principal, né, visto em corte, tá? E
aqui você tem uns lagos, assim, tem uns, eu vou desenhar, peraí, deixa eu desenhar melhor. E aqui você tem, digamos, o piso aqui, né? E aqui você tem um laguinho, um espelho d'água, tá? Então eles fizeram da seguinte maneira. Embaixo aqui tem a galeria técnica, né? Galeria técnica. E aí tem uma espécie de túnel aqui assim, tá? Ele sai aqui, tem uma área de captação aqui, tá? Então qual que é a ideia? Aqui seria um lago, né? Qual que é a ideia? Digamos, você tem um ventilador aqui que está captando o ar. Esse ar entra aqui no subsolo, abaixo do lago, então a temperatura está baixa, como se fosse o lago aqui dessa aplicação do exemplo, tá? Então ele entra ar frio aqui na galeria técnica, depois ele sobe, né? Ele sobe as paredes aqui dos andares. Eu vou desenhar uma parede em zoom aqui, né? Elas são ocas, então o ar entra por dentro da parede e é insuflado para dentro dos ambientes, certo? Então tem um projeto térmico bastante elaborado, o hospital escola, né? Com esse sistema de captação de ar e passa no subsolo. É uma pena que não está funcionando, né? Mas é realmente um negócio fantástico, fantástico mesmo. Então é uma técnica bastante interessante, inclusive para eficiência energética em edificações, né? Para você evitar gastar com ar-condicionado, ou gastar menos com ar-condicionado, na verdade. Tá? Mas então essa é a ideia, fazer esse tipo de resfriamento. Uma coisa que a gente já pode fazer já, né, é calcular, porque se eu sei a vazão e sei o ΔT, eu consigo calcular quanto de calor eu tenho que remover. A única dificuldade é que as propriedades podem variar. Então aqui eu peguei, né, o ar, tá vendo? O ar seco, tá, a 29, a 21 e a uma temperatura média de 25. Tá? Então aqui tem as diferentes densidades e as entalpias para poder fazer as contas. Então, aplicando a primeira lei, né, o calor é massa mΔH, certo? E um parêntese, eu estou usando H cortado aqui para diferenciar a entalpia, que a gente usa a letra H, diferenciar isso do coeficiente de convecção, que é H também. E às vezes eles vão aparecer juntos na mesma equação. Tá? Então, o calor removido, a ser removido é mΔH. Esse M é um ρV, certo? ρVA. M igual a ρVA. Acho que faltou a área aqui, mas tudo bem. Vamos ver se na conta está certo. ΔH, né? Então... Ah, tá, perdão. Esse V aqui não é velocidade, eu fiz a confusão. Então, esse M ponto é ρ vezes V, a vazão volumétrica, que é dado. Né? Fiz confusão. Então, está aqui. A densidade, 1,1533, que é a densidade, porque essa vazão volumétrica aqui, 0,025, é a 29 graus. Né? Então, 29 e 1 bar, está aqui a densidade, 1,1533. 1,1533, vezes a vazão volumétrica, vezes o ΔH. Então está aqui o H a 29 graus, é 428, tá? E o H a 21, que é 420. Então, fazendo as contas, né, essa vazão, eu deixei essa vazão máxima pronta o resultado, porque eu vou precisar dele já já. Né? Então, eu tenho que remover 232 watts desse fluxo de calor. Tem que ter uma potência de resfriamento total de 232 watts. Tá? Se eu multiplicasse direto por esse coeficiente H aqui, né, eu poderia ter uma área. Né? Porém, eu tenho a resistência térmica de condução através da parede. Tem que levar isso em conta, né, da parede do tubo. Então, vamos preparar algumas equações aqui de decaimento de temperatura para poder fazer essas contas. Né? Então, aqui, considerando uma seção diferencial do tubo, né? Então está aqui, eu faço um corte de espessura dx no tubo aqui e faço aquele equacionamento tradicional, né? Que a potência diferencial, né, térmica extraída é essa área externa, que é o perímetro vezes o dx, então, a área desse retângulozinho desenrolado, é um anel na verdade, né, vezes o fluxo. Tá? Então, de novo, aqui eu posso ir rápido, né, primeira lei da termodinâmica, chego, né,
nessa expressão. Então, isso que eu escrevi aqui é esse Q, certo? Desprezando velocidade, potencial gravitacional, de novo eu volto no ΔH, tá? E colocando todas as variáveis que eu tenho essa equação diferencial aqui, que, digamos, me dá o decaimento da entalpia, é que a entalpia é a função do T, então aqui tem uma função implícita do T, né? Tá aqui, certo? Então é nessa equação que eu vou bifurcar, eu vou seguir dois caminhos para resolver esse problema, tá? Então um caminho é aquele que eu já estou falando para vocês, não precisa quebrar muito a cabeça, essa equação é verdadeira, mas ela tem uma função implícita aqui da temperatura, tá? Então, se você não quiser ir para toda aquela parte empírica, você pode resolver diretamente usando o CFD, por exemplo, né, uma implementação numérica pesada. Ou a gente pode fazer abordagem empírica, ou semi-empírica, né, a partir de hipóteses simplificadoras. Só um parênteses, eu vou fazer um pouco dos dois, eu vou fazer os dois, mas, digamos, a gente vai resolver por implementação numérica, mas não vai abrir mão de algumas simplificações, tá? Só para não criar um problema numérico que eu não consigo resolver numa sala de aula em pouco tempo, tá? Então, a solução analítica com hipóteses simplificadoras, por exemplo, se for um gás perfeito, a gente está falando de ar, né? Então é muito provável, muito razoavelmente modelado como um gás perfeito, como eu falei para vocês, a entalpia depende só da temperatura, então é Cp vezes T. Então eu escrevo, né, esse H aqui na equação diferencial, eu escrevo como Cp vezes T. Na verdade o Cp eu divido tudo por Cp para ele aparecer aqui e eu tenho, né, uma equação direto em dt, dt dx, em tx, perdão, t dx. T de x que eu quero dizer é isso aqui, ó, temperatura variando em função de x. Tá? Eu posso resolver essa equação aqui, de novo, com essa hipótese simplificadora, mas também com condições de contorno simplificadoras, né? Então, por exemplo, fluxo de calor constante. É que eu estou falando assim, de novo, é questão de ter pouco espaço para desenvolver as coisas. Mas nos livros, quando vocês forem estudar, ele vai gastar umas 2 páginas para resolver essa equação com diferentes condições de contorno. Fluxo constante, temperatura constante. Já dei para vocês, tá? Não é nenhum dos nossos casos. Nós vamos, primeiramente, resolver desse jeito, segundo essa abordagem aqui, e depois eu vou considerar que não, que essas propriedades termofísicas variam, tá? E coisa que ele não está fazendo aqui. Tá vendo? Aqui, por exemplo, parece um coeficiente de convecção médio, né? Então vamos lá, é mais fácil eu fazer do que ficar explicando muito. Então eu obtive uma equação diferencial que me permite calcular, deixa eu ver o slide aqui, ó, a variação da temperatura ao longo aqui do eixo da tubulação, o decaimento térmico ao longo da tubulação. Lembrando que eu quero 21 graus lá na saída, tá? Eu vou deduzir uma outra expressão que eu já deduzi para vocês, acho até que foi na aula passada, que é a variação da temperatura na direção radial, ao longo do raio R aqui, tá? Eu vou só, como eu já fiz, eu vou passar rapidamente, tá? Só para mostrar para vocês o caminho. Então, agora eu estou trabalhando numa seção aqui, certo? Numa seção, e quero entender como é que a temperatura varia ao longo dessa coordenada R. Tá? Então, é a mesma coisa. Especializo a equação da teoria do tudo, vira uma equação diferencial em R, resolvo, tá? E aí... bom, aqui tem só uma particularidade, né? Mas... porque é uma equação radial, né? Mas chego nessa expressão aqui, que na verdade dá para integrar direto e aparece essa expressão que já tinha aparecido, né? Que a temperatura varia em função do logaritmo do raio, ok? Chegamos nessa equação. De novo, essa equação a gente já obteve, por isso que eu não estou preocupado em deduzi-la novamente. Mas tudo bem, está aqui só para mostrar o caminho novamente para você. Então, partindo da solução da geometria radial, eu não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, eu falei dessa expressão quando eu falei de espessura crítica de isolamento, qual é a espessura ideal para você pôr
por exemplo, num cabo elétrico, né, para isolar eletricamente e ao mesmo tempo facilitar a transferência de calor. Né? Foi nessa aula que eu falei dessas coisas. Então, recapitulando aqui, ou retomando, né, e partindo da solução analítica, aqui calculo a partir dela o fluxo. Então, se eu quiser calcular o fluxo, a própria potência térmica, menos K A dt dr, o T eu já tenho aqui em cima, né, e fazendo essa derivada em relação a R, eu tenho essa expressão para o fluxo. Tá? E aí chego naquela expressão que eu tinha chegado também, que era a da Q igual a ΔT sobre a resistência térmica total. De novo, estou permitindo ir rápido, só porque eu já vi isso com vocês. Então, essa resistência térmica total que aparece aqui no denominador, ela tem três componentes. A resistência térmica de convecção do lado interno, certo? A resistência térmica de convecção através da parede, de plástico ali no caso, e a resistência térmica de convecção do lado externo do tubo, com a água do lago. É isso aqui que ele está dizendo que o H é constante, esse H0 aqui. Tá? Perfeito. Uma definição, né, de trabalho, que é o que a gente chama de coeficiente global de transferência de calor, que desempenha um papel como de uma condutância elétrica. Né? O que aparece no denominador aqui é uma resistência térmica, o que seria o recíproco da resistência é uma condutância. Então a gente define U dessa maneira aqui, ok? E representa uma condutância. Isso aqui, essa história do U, é mais porque no jargão, o pessoal que trabalha com trocadores e tal, é mais comum se falar em U do que em R, resistência térmica. Então é importante saber um pouquinho dos dois, mas são conceitos semelhantes. Então pronto, agora a gente está com tudo pronto para calcular essa temperatura. O objetivo do jogo aqui é calcular essa temperatura para garantir, na verdade, calcular L para garantir que a temperatura aqui na saída seja 21 graus, que é o que eu quero. Perfeito. Então, as equações que eu tenho, né, acabei de deduzir para vocês, Q é igual a ΔT sobre R, ou UA vezes ΔT, né, certo? Seria o fluxo de calor através aqui, né, na interface, através da interface. E a condução do lado interno. Então, usando essas duas equações, eu consigo expressar essa temperatura na superfície aqui, tá, em função das outras temperaturas, porque essa temperatura aqui não me interessa, né, na solução. O que me interessa é a temperatura na região central aqui, que seria T infinito do escoamento interno, e a sua variação ao longo do eixo X aqui. Tá? Então, esse é o desenvolvimento que eu estou fazendo. Passo seguinte, jogo essa temperatura na equação, porque eu tinha uma equação diferencial, né, para a variação dessa temperatura ao longo do eixo. Então, jogando esse resultado na equação que eu já tinha, tá, eu tenho, fazendo o desenvolvimento, né, então está aqui TS, no lugar desse TS está entrando essa equação, eu tenho essa equação, portanto, e aí aqui vai dar o seguinte, né, MCP dt dx mais PU T menos T infinito, certo? Então, essa é a equação que a gente vai resolver. O problema todo está no U, na verdade, vocês vão ver. Tá? Então, separando alguns termos para poder fazer essa integração, né, dx para um lado, dt para o outro, aí fazendo alguns rearranjos, eu consigo fazer a integração, porque do lado esquerdo deixei tudo que só depende de t, e do lado direito deixei tudo que não depende de t, ou não depende explicitamente de t, esse que é o problema. Exatamente esse é o problema. O outro caminho que a gente vai fazer, a gente vai deduzir isso daqui, resolver numericamente essa expressão. Mas então, olha aqui, quando eu faço essa integral, tudo bem, essa daqui não tem problema, porque o t, de qualquer forma, eu tenho que integrar, né? Está dentro da integral. Nessa segunda integral, supostamente, né, tudo que está saindo, MCP, bom, tudo bem, perímetro, L e M ponto não dependem da temperatura constante. Mas o CP pode depender da temperatura. Tá? Mas tirando ele aqui da integral, quer dizer, implicitamente supondo que é constante, então eu tenho, na verdade, aqui, integral de 1 sobre L, na verdade, não sei se vocês perceberam, eu multipliquei e dividi por L, para poder gerar a expressão do U médio. Isso aqui é o U médio. Né? É aqui que nós vamos bifurcar.
Então eu vou calcular isso em função de U médio, e depois eu não vou fazer essa simplificação, eu vou integrar mesmo. Tá? Eu vou fazer das duas maneiras diferentes. Então tá, vamos fazer. Tá? Então, fazendo essa integral e definindo o médio como sendo isso daqui, tá? E com uma hipótese importante, que é comum, mas né, é uma hipótese, não deixa de ser uma hipótese simplificadora. A definição de um médio é exatamente isso. Tá? O que a gente faz em engenharia, né, é supor que esse U médio, na verdade, deixa eu ver se eu escrevo. Onde é que eu tenho um espacinho para escrever aqui? Peraí. A hipótese importante é que 1 sobre L, integral de 0 a L de U dx, isso, por hipótese, é igual a U, digamos, calculado a temperatura média. Isso é uma hipótese, não é verdadeiro. Eu vou mostrar para vocês que é muito aproximadamente verdade, tá? Mas assim, simplifica bastante. Tá? Então eu calculo a temperatura média, que seria o 21 mais 29 mais 21 dividido por 2. Né? Que é por isso que eu pus os dados do 25. Porque esse é relembrando, esse é o caminho feito pelo livro. Aí eu vou mostrar uma outra maneira diferente. Então, feito. Então a gente chega nessa expressão aqui, né? Nessa expressão aqui, e eu tenho o problema de calcular esse U médio aí, certo? A área tudo bem, a área é fácil. Né? Bom, segundo o enunciado, o coeficiente de convecção externo é constante. Né? Só para simplificar, na verdade, ele não seria constante, mas eu tenho correlações empíricas para ele. Mas ele é constante, vai. Essa resistência térmica de condução na parede do tubo de plástico, tudo bem, esse K aqui supostamente é constante, não varia com a temperatura. E esse H interno, é escoamento interno, eu acabei de mostrar para vocês uma correlação empírica, Dietz-Boelter. Né? Então é exatamente assim que a gente vai fazer. Então, usando a correlação de Dietz-Boelter, que eu recopiei, está aqui, é o 0.023, Reynolds a 4/5, Prandtl a N. Né? Então, e fazendo a dedução toda, tá? Então, temperatura média entre 21 e 29 é 25 graus, e eu tenho as propriedades termofísicas do ar, né? A essa temperatura e a pressão. Isso aqui vem daquela primeira tabelinha de propriedades que eu calculei no RefProp. Então, a densidade, a viscosidade e o Cp, tá? O K do ar, e o Prandtl resulta 0,70729. Tá? Entenderam? Isso aqui vem, eu vou voltar muito lá atrás, esses dados que eu peguei vêm dessa tabelinha aqui, ó. Dessa tabelinha aqui. Certo? Por isso que eu calculei a 25 também. Então, a densidade, o Cp, a condutibilidade térmica e a viscosidade e o Prandtl, 0,7729, está aqui. Né? Deixa eu voltar. E aquele resultado ele é importante, por isso que eu batizei ele de resultado Rambo. Né? Então, para a gente não se esquecer, esse vai ser o resultado Rambo. Eu já vou mostrar para vocês. Aí o próximo passo é calcular o Reynolds. Né? Então, o Reynolds, ρu d sobre mi, né? Eu tenho tudo agora. A velocidade de U é a vazão volumétrica dividido pela área. Tá? E aí, agora eu tenho tudo aqui. Né? Substituindo todos os dados, eu tenho que Reynolds é 1,3 vezes 10 à quarta. Certo? Portanto, turbulento. Esse resultado a gente vai batizar de Chuck Norris. Né? Aí tem razão pedagógica. Okay? Então, temos dois resultados, o Rambo e o Chuck Norris. Né? Depois eles têm que voltar para eu comparar com os dois métodos. Né? E aí, finalmente, o Nusselt. Né? Então, Dietz-Boelter 0.023, Reynolds a 4/5, Prandtl a 0,3, tá? É um problema em que a temperatura é um problema de resfriamento, né? Então, Ts é menor que Tm. Por isso que é o 0,3 ali. Perdão, falei o contrário, né? Aqui está um errinho, 0,3, mas é 0,4. Então, é essa condição aqui. Né? Bom, fazendo as contas, eu tenho Nusselt igual a 40,2, e esse vai ser o resultado Wolverine. Certo?
Eu estou fazendo assim porque depois eu vou fazer pelo outro método, cálculo como é que fala, do método numérico para a solução da equação diferencial, e vamos recalcular a mesma coisa. O Prandtl, o Reynolds e o Nusselt. E aí a gente compara. Por isso que eu pus isso aqui, porque aí marca bem esses três super-heróis aí, né? Bom, só para ter o coeficiente de convecção, né? Então, pela definição do Nusselt, está aqui, o H são esses valores, o H é Nusselt vezes K dividido por por D, tá? Daqui eu tenho 7,03 watts por metro quadrado por Kelvin. E esse eu não preciso batizar de nada, porque não vou precisar desse resultado. Perfeito, agora eu tenho tudo. Tenho o H, acabei de calcular, através da correlação de Dittus-Boelter. O K eu tinha, e o H0 eu tinha do próprio enunciado. Então o que eu faço agora? Calculo, né, o A em função de um comprimento genérico L. Certo? Esse L que vai aqui no denominador, eu não sei, eu tenho que calculá-lo para que a temperatura na saída seja 21 graus. Então, fazendo todas as contas, eu tenho que o A, ou o médio vezes A, é 2,29 L. Tá? Agora sim, eu vou voltar com isso nessa equação aqui, né, para calcular o L. Então, voltando nessa equação, eu tenho isso, né, a temperatura na saída, 21, certo? Esse 17 é a temperatura externa do lago, né, dividido pela temperatura na entrada, menos 17, que é a temperatura do lago, exponencial, tudo isso que está aqui, né, a média é 2,29 L, e o MCP está aqui embaixo. Então daqui eu tiro L, certo? Daqui eu tiro L, e esse L vai ser o resultado do super-homem. Tá? E de novo, daqui a pouco a gente vai comparar. 13,88 metros. Tá ok? Perfeito. De novo, a ideia aqui é mostrar, né, o caminho, não exatamente ficar preso nas contas. Agora vamos fazer o outro caminho que eu estou propondo, considerando propriedades termofísicas variáveis. Porque eu sei que ρ varia com a temperatura, sei que μ varia com a temperatura, tudo varia com a temperatura. O que eu fiz foi, não, tudo varia com a temperatura, mas eu vou calcular tudo a temperatura média de 25 graus. Que inclusive, essa média de 25 graus, ela é verdadeira, né, porque a temperatura começa, digamos, em 29 e termina em 21. É assim que eu quero. Se ela cair linearmente, deixa eu tentar fazer uma... Tudo bem, aí realmente a temperatura média vai ser 25 graus. Mas se ela cair assim, ó, por exemplo, cair super rapidamente no começo, depois fica 21. Né? Então a temperatura média não vai ser 20. Depende da forma como a temperatura está caindo. É que essas coisas, tudo bem, não é igual, mas também não é tão diferente assim. Por isso que justifica fazer essas simplificações. Mas agora não. Agora eu vou considerar realmente, não, se a temperatura varia todas as propriedades termofísicas, então o Reynolds está variando também ao longo do duto. É isso que eu vou calcular. Então nós vamos fazer aquele outro caminho, né? Então, voltando naquele slide em que eu tinha os dois caminhos, esse ou esse, né? Na verdade o que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa equação diferencial, está aqui na verdade, pegar essa equação diferencial, certo? E não fazer aquelas simplificações todas que foi feita no livro. A gente vai realmente calcular todas as propriedades termofísicas em função da... Bom, a pressão não está variando, né? Então em função da temperatura. Tá? E com isso a gente tem uma equação não linear que eu não consigo resolver como eu acabei de resolver para vocês analiticamente. Tá? Na verdade é simples, então vocês vão ver. Então vamos lá, parto da equação diferencial, está aqui a equação diferencial, que era o macaquinho, né, tampando as orelhas, e aí... Fazendo aquela mesma eliminação, esses macaquinhos e Rambos e Wolverines é para vocês terem como linkar as coisas quando forem estudar. Então, fazendo aquele mesmo procedimento de eliminação da temperatura da superfície, né, e considerando aquela definição do U, certo? Ela entra aqui. Tá? Isso aqui, de novo, é um fluxograma de cálculo. Né? Então, eu eliminei TS, cheguei nessa equação, depois... Eu tenho essa definição para o U, o K é dado, o H0 é constante, é dado também, e o H do lado interno depende de Dittus-Boelter, e aí aqui eu tenho Reynolds e Prandtl, cujas
propriedades, viscosidade e tal, variam com a temperatura. Então, nessa equação Reynolds eu vou calcular em função dessa Tm. Essa Tm não é a temperatura média, é a temperatura... essa temperatura aqui, né? Variando, eu vou considerar essa variação em x, tá? E a mesma coisa o número de Prandtl aqui, tá ok? Ainda está sem força. Certo? Então esse gráfico aqui, esse slide resume um pouco o que a gente vai fazer, né? E esse procedimento de cálculo que está aqui, a gente vai implementar no Excel. Pelo tempo eu não vou conseguir desenvolver, mas a planilha está disponível para vocês. O que eu tenho que fazer agora é resolver a equação diferencial. E eu estou sempre usando aqui o método das diferenças finitas. Então, resumindo, né? Só reformulando aqui para simplificar depois a implementação, vou dividir tudo nessa equação que eu... Deixa eu pegar o pointer aqui. Nessa equação que eu estou mostrando aqui, eu vou dividir tudo por MCP, tá? E definir isso como sendo um coeficiente alfa, que depende da temperatura, certo? Porque várias das propriedades termofísicas, está vendo? O CP depende da temperatura, o próprio U depende da temperatura. Então agora eu tenho uma equação diferencial, dt dx, mais alfa de t vezes, né, t menos t infinito. Então é uma equação não linear, com coeficiente dependente aqui da incógnita, portanto eu só posso resolver por método numérico. Tá? E o método numérico que eu vou usar é o das diferenças finitas. Essa derivada eu aproximo dt dx, eu aproximo por ΔT, ΔX, de acordo com uma certa partição aqui, que eu estou representando pelo índice J. Né? Então chego nessa expressãozinha, super fácil, super simples, que é essa que eu vou implementar no Excel. Tá? Feito. Então, eu vou fazer o seguinte. Acompanhem comigo aqui. Ó. Eu vou fazer uma partição no domínio. Meu domínio tem comprimento L, que eu não sei quanto que é ainda. Tá? Eu vou dividir isso em 20 partes. Certo? Então, o T0 é o próprio 29, né? T1 é a temperatura em 1/20 de L. Certo? E assim por diante até T20. E eu já sei que T20 é 21 graus. Eu quero que seja 21 graus. Então eu vou aplicar essa equação aqui, ó, nessa partição. Repara, ou seja, M vai valer 1, depois M vai valer 2 e assim por diante. Então quando M for 1, né, até vale a pena escrever aqui, quando M for 1, eu tenho T, tá vendo? Tá sem bateria aqui, ó. Bom, então pessoal, como vocês perceberam, acabou a força, né? A gente estava sem energia elétrica na sala e depois de um tempo a bateria do meu notebook acabou pifando. Então, conforme eu falei em sala, eu vou terminar a explicação aqui no YouTube e depois eu junto os dois vídeos, ok? Então, eu estava dizendo o seguinte, né? Eu estava dizendo que a gente vai aplicar essa equação recursiva, né, para a resolução aqui do problema, e essa equação é aplicada recursivamente para J igual a 1, 2, 3, 4 até 20. Vale a pena escrever, vamos escrever, né? Então, por exemplo, quando J for 1, ou melhor, quando J for 0, né? Então, por exemplo, eu vou ter ali T, J mais 1, 1, certo? 1 é igual T, J igual a 0 aqui, né? Então, T0, e eu conheço T0 porque é a condição de contorno, menos alfa 0, que multiplica T0 menos T infinito. T infinito, dx, certo? É difícil escrever na tela porque a tela se move aqui. Bom, aí isso para J igual a 0. Para J igual a 1, J igual a 1, então 1 mais 1, 2, então vou ter T2, né, igual T1 menos alfa 1, que multiplica T1 menos T infinito dx, e assim sucessivamente até T20. Ou seja, eu conheço T0 porque é a equação de contorno, condição de contorno. Do lado direito dessa expressão eu conheço todo mundo, então vou determinar T1. Esse T1 acaba entrando na expressão de baixo aqui, certo? E eu determino T2, que entra na expressão de baixo, e assim sucessivamente. Tá? Então ficou super poluído, mas eu tenho
passado a limpo aqui mais ou menos, né? A primeira equação para j igual a 0, j igual a 0, j igual a 1, tá? Até j igual a 19 aqui, que me permite calcular o 21 graus aqui. O que nós vamos fazer, na verdade, é ficar chutando, variando o L na planilha, que eu já vou mostrar, até que a temperatura na saída aqui seja 21 graus. Com isso eu evito ter que resolver o sistema acoplado. O sistema acoplado eu imporia, eu calcularia quanto deveria ser L, tá? Mas aí para isso eu teria que resolver um sistema acoplado do tipo AX igual a B, que é também possível fazer e é até bem fácil. É que eu quis mostrar essa forma aqui. Então essa estratégia de fazer, eu estou pondo uma figurinha aqui do lado, é mais ou menos como o jogo de biboquê, não sei se vocês conhecem isso, né? Então é um cabinho aqui com um encaixe, um barbante e um peso ali na ponta com encaixe. Então você tinha que dar um tranco na bolinha ali e ela tinha que cair encaixada exatamente, ou seja, um jogo de tentativa e erros. Tá? Aqui está a planilha implementada, eu vou voltar lá para o Excel, está aberto aqui, certo? Então vou dar um zoom para vocês poderem ver os parâmetros, depois eu publico a planilha no Face, tá? Então os dados do problema, o H0, o K, DI, temperatura infinita, etc. Tá? A temperatura que eu quero na saída, e aqui eu estou fazendo da seguinte maneira, esses 5 metros, como eu disse, eu vou chutar um certo L, estou dividindo esses 5 metros em 20 partes, portanto, cada parte tem 25 centímetros, aqui 0,25 metros. Tá? O que está programado aqui nas colunas, então, a posição na partição, a posição X aqui, isso corresponde. A primeira célula aqui é a própria condição de contorno, então, ou seja, isso aqui é o T0. Né? E aqui nas linhas, essa parte que é importante que eu queria mostrar para vocês. Nessas linhas, então, eu estou calculando, vou até pintar aqui essas propriedades aqui, né, de amarelo, estou calculando as propriedades termofísicas na temperatura local, que no caso aqui seria 29 graus. Então esse ρ aqui, vendo? Veja a sintaxe. Estou chamando a função do refprop, né, densidade do ar, a pressão P, a temperatura T. A pressão P é 1 bar para todo mundo, mas a temperatura é esse 29 graus aqui da célula. Então essa densidade ela vai variando conforme a temperatura vai variando. Da mesma maneira, a velocidade, que é a vazão volumétrica, é dividido pela área, né? Então varia também. A viscosidade, mesma coisa, tá vendo? Então a viscosidade do ar na pressão e na temperatura local. Então todos esses parâmetros, densidade, viscosidade do ar, a condutibilidade térmica do ar e o CP do ar, também aqui, olha, uma função refprop, eu estou calculando na pressão e na temperatura local. Então, se eu pegar, por exemplo, uma posição aqui correspondente a 3 metros, né? Então aqui, na célula, estou calculando a densidade do ar na temperatura local, aqui que para esse caso é 26,4 graus, certo? Com isso eu calculo todas essas propriedades, que, como eu disse, variam em função da variação da temperatura e, consequentemente, todos os números adimensionais podem ser corrigidos localmente em função da temperatura. Então, o número de Reynolds aqui, certo? A densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro, esse não muda, né? Dividido pela viscosidade dinâmica. Então, o Reynolds está mudando aqui, mesma coisa no número de Prandtl e número de Nusselt. Tá? E, finalmente, eu acabo tendo um coeficiente de convecção local, né? Que é o Nusselt, vezes o K, dividido pelo diâmetro. Tá? E, consequentemente, um coeficiente global de transferência de calor, U, também variando em função da temperatura. Foi justamente esse U aqui que a gente mudou, na primeira fórmula de cálculo, a gente calculou uma espécie de U médio, né? Eu falo uma espécie de U médio porque não é exatamente um U médio, a gente calculou U numa temperatura média, tá? Que não é necessariamente igual ao U médio. A partir disso, então, eu consigo calcular o alfa local, quer dizer, o alfa dependendo da temperatura, e aí tudo bem, aí a expressão que vem nessa coluna aqui é exatamente aquela expressão de simulação. Vou voltar aqui na apresentação do PowerPoint. Então,
aquela coluna que eu acabei de mostrar, está programado essa célula aqui, né? Temperatura anterior menos alfa vezes o ΔT. Quer ver? Vou mostrar aqui, né? Então, aqui nessa célula, então G2 é a temperatura anterior, R2 é o alfa local, vezes o ΔT, que é G2 menos esse B6 aqui até infinito, tá? E vezes o dx, que é B15. Aí o que acontece é que essa temperatura aqui é alimentada aqui embaixo, olha, nessa posição, tá vendo? Aqui eu tenho que essa célula aqui, que seria a seguinte, é igual à temperatura que a gente calculou no passo anterior, e o processo continua dessa maneira. De tal forma, como vocês estão vendo aqui embaixo, vou tirar um pouquinho de zoom para enquadrar todo mundo aqui, né? Então a temperatura final, 25 graus para aqueles 5 metros. E aqui que tem aquela história do biboquê, ou da tentativa e erro, né? Eu vou variar esse L, esses 5 metros, até alcançar os 21 graus. Vou tentar dar uma zoomadazinha aqui para melhorar a visualização. Tá? Então, por exemplo, vou pôr aqui 6 metros. Né? 6 metros, eu vou dar Enter, repara que essa temperatura vai diminuir um pouquinho. Então, era 25, 24,3, ainda não é suficiente. 7 metros, 23,8, tá? 8 metros, 9 metros, né? Vou ajustando a temperatura, 10, né? Vamos bem devagarinho aqui assim, 12, pulei 1, né? 21,5, tá? Tá quase, 13, 21,13, 14 metros, pronto, já estou abaixo de 21, então é um pouquinho abaixo de 14, então 13,5, por exemplo. Preciso aumentar um pouquinho, né? 13,5, 13,6, certo? E é assim que a gente vai, 13,7, tá? Então, quase chegamos lá, 13,8, ok? Então, opa, aqui passou demais, né? Então, 13,75. E com isso a gente vai ajustando a temperatura. Vocês já perceberam onde é que eu vou chegar. Então, voltando aqui para a apresentação, né? Mostrando para vocês os resultados. Como eu disse, a planilha, depois eu vou postar lá no Face para vocês baixarem a planilha, tá? E eventualmente fazer alguma modificação aqui. Tá? Mostrando agora os resultados, né? Então, esses gráficos, só para mostrar aqui na planilha, eles foram gerados justamente com esses dados de simulação aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, a condutibilidade térmica em função da posição, a viscosidade em função da posição, a densidade do ar e o CP do ar. Então, de fato, né, a condutibilidade vem caindo, tá? De 0,26 para 0,25, grosso modo, 0,255, grosso modo, então cai bem pouquinho, na verdade, mas cai. A viscosidade cai também, tá? A densidade aumenta, né? O fluido está se resfriando, então é normal que a densidade aumente. E o CP cai pouquinho também, mas cai. Quando a gente leva isso para os números adimensionais, Reynolds, Nusselt e Prandtl, então a gente tem, né, Reynolds subindo, tá? São vários efeitos, né? A densidade muda, a viscosidade muda, então combinando tudo isso nos adimensionais, o Reynolds sobe, o Prandtl sobe e o Nusselt sobe. E comparando, né, por isso que eu pus lá o Wolverine, o Chuck Norris, comparando os resultados que a gente tinha lá atrás, então, por exemplo, aqui, o nosso Reynolds médio era 1,3 vezes 10 a quarta. Tá? Então, repara que nesse caso, o nosso Reynolds médio era menor que todos os Reynolds que de fato aconteceram ao longo da tubulação, nos 13 ponto alguma coisa metros da tubulação. Tá? Então, aqui a gente acabou errando bastante quando fez aquela hipótese, né? Que o U médio é o U calculado na temperatura média aritmética de entrada e saída. Né? Então, isso é uma hipótese. E no caso aqui ficou bem diferente. No caso do Prandtl, 0,77, né? Então também ficou bem abaixo do que realmente aconteceu. Tá? E o resultado do Wolverine, 40,2, também ficou abaixo. Então isso tem a ver com aquela hipótese. Porém, lembra, esses números depois eles entram na correlação de Dietz-Boelter para gerar o U, né? E colocando aqui os resultados ao longo da tubulação, né? Quando a gente, deixa eu só voltar para mostrar, acho que talvez vocês não estejam se lembrando da expressão. Eu estou falando, deixa eu voltar aqui nos slides, estou falando da expressão de Dietz-Boelter, essa expressão aqui, né?
Então, como é bem diferente o Reynolds e o Prandtl com relação ao cálculo a partir da temperatura média, quando a gente volta na expressão, isso acaba se combinando. E acontece que esses erros meio que se cancelam, dá para ver pelos resultados aqui. Então, mostrando aqui a variação da temperatura ao longo do duto, né, começando em 29 e terminando em 21, que eu acabei ajustando o comprimento ideal, o U vem caindo aqui. Né? E aí, quando a gente compara os dois resultados, lembra o resultado super-homem, que era 3,88 e aqui 13,40, então na verdade eles estão bem próximos, e isso é porque afortunadamente aqueles erros acabaram se cancelando. Tá? Bom, é isso, era isso que faltou acho que uns 5 minutos de aula, quando acabou de vez a força, acabou a energia da sala e depois ainda acabou a energia do meu laptop. Faltava só esse trechinho. E para concluir, eu queria só mostrar isso. Então, fizemos um primeiro cálculo, que é como feito lá no livro-texto, livro de Cengel, usando aquelas simplificações, que em alguns casos elas são grosseiras e em muitos casos não. Né? Mas eu queria mostrar isso também, que é possível você fazer um cálculo mais exato, sobretudo para aplicações, digamos assim, de grande responsabilidade. Um equipamento que vai entrar em órbita, por exemplo, o mesmo equipamento aeronáutico, ou como é o caso, imagina um equipamento eletrônico que vai ser produzido aos milhares. Então, 1 centímetro que você ganha, né, em termos de espaço de aletamento e tal, isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Ok? Bom, então era isso. Só faltou, como eu disse, 5 minutos e agora estou completando. Depois eu vou juntar os dois vídeos num só para fazer uma aula completa. Ok? Feito.